Amados irmãos em Cristo Jesus, nós vamos agora, irmãos, meditar na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez aqui estamos para louvar a Deus, para ouvir a sua santa e gloriosa palavra. Nós vamos ler nesta noite o texto bíblico que se acha no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 17 do livro do profeta Jeremias, o versículo 5, 6, 7 e 8. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 17 do livro do profeta Jeremias, versículos 5 até 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Esta é a palavra que Deus preparou para nós nesta noite. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus santo, amado Pai celestial, diante de Ti estamos, Senhor, curvados, prostrados, rendidos aos Teus pés, em completa e total reverência, Senhor, diante de um Deus forte, um Deus poderoso, que se assenta sobre um alto e sublime trono. É diante de Ti que estamos, Senhor. Ó Deus, já temos louvado, Senhor, a Ti, já temos cantado hinos em louvor, em adoração ao Teu santo nome, Senhor. Louvor que expressa toda a nossa gratidão, Senhor, por tudo que Tu tens feito, realizado, e pelo grandioso Deus que Tu és, Senhor. Chega o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez Te pedimos, abre a porta da palavra, Senhor. Dá-nos a unção e a inspiração do Teu Espírito Santo, Senhor, para que nesta noite possamos ministrar a palavra, Senhor, que Tu tens colocado em nosso coração. Enquanto esta palavra estiver sendo ministrada, eu Te peço, visita Teus filhos em seus lares, Senhor. Junta aos seus familiares, que sejam abençoados, tocados pelo Teu Espírito Santo, que nesta noite, Senhor, possam sentir bem de perto a Tua presença, ser edificados, Senhor, pela Tua gloriosa e santa palavra, Senhor. Que seja uma noite de cura, Senhor, cura da alma, cura do interior, cura, Senhor, do corpo físico, Senhor. Que seja, Senhor, uma noite de libertação, de vida, Senhor, que possam estar cativas, e que nesta noite os grilhões se rompam, Senhor, as cadeias se abram, ó Deus, e que haja, Senhor, liberdade. A Tua palavra diz, Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que seja uma noite de libertação, Senhor, uma noite de vitória, de bênção, de ricas bênçãos, Senhor, em favor da Tua igreja, em favor do Teu povo, Senhor. Fica pois conosco, Senhor, em tudo nos preside e nos dirige, em nome de Jesus oramos e agradecemos, Senhor. Amém, Jesus, amém. Glória a Jesus. Ontem, amados, no culto de ontem, na mensagem que ouvimos ontem, nós falamos sobre o profeta Eliseu e o milagre realizado por ele.
Louvado seja o nome do Senhor por Deus usando a vida dele. Eliseu e Elias foram profetas cuja característica maior das suas vidas foi o fato, amados irmãos, de estes dois servos do Senhor, esses dois profetas de Deus, exercerem o seu ministério no Reino do Norte, nas 10 tribos que ficou sobre a regência de Jeroboão, quando da cisão do reino de Israel. Estas 10 tribos, elas constituíram-se o Reino do Norte, cuja capital era a cidade de Samaria. Os dois maiores profetas a profetizarem neste reino foram Elias e Eliseu. Os demais profetas, louvado seja o Senhor, eles exerceram seus ministérios no Reino do Sul, em Judá. As 2 tribos que ficaram sobre a influência dos filhos do rei Davi, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, amados irmãos, ela mostra o que nós classificamos como os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Todos estes profetizaram no reino de Judá, louvado seja o nome do Senhor. E os demais profetas que são classificados como profetas menores, quase a maioria deles também no reino do sul, bendito seja o Senhor. E este moço, profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus. Nós temos no capítulo 1 a chamada de Jeremias, ainda muito novo, de muito tenra idade ainda. Ele mesmo diz para o Senhor: Senhor, eu sou uma criança ainda. E Deus diz: não, você não pode dizer isso. Eu sou uma criança, porque eu tenho te escolhido e tenho te colocado como profeta, como arauto meu nesta terra, bendito seja o Senhor. Jeremias profetiza, amados irmãos, em um tempo complicado, em um tempo de crise, de caos espiritual. Ele começa a profetizar no reino do rei Josias, um piedoso rei, louvado seja o nome do Senhor. E ele profetiza, ele exerce o seu ministério. Durante cerca de 40 anos durou o ministério deste moço, deste profeta, o profeta Jeremias. Bendito seja o Senhor. A maior missão que Deus deu a Jeremias era alertar a nação, o reino de Judá, para um possível julgamento de Deus, devido, amados irmãos, às práticas pecaminosas que este reino vinha adotando. Louvado seja o Senhor. E Deus, ele levanta Jeremias com esta palavra, uma palavra de conserto, uma palavra que procurava alertar o povo, abrir os olhos da nação diante de um iminente castigo, diante de um iminente julgamento da parte de Deus, se não houvesse por parte da nação de Israel, da nação de Judá, um arrependimento e uma volta a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós chegamos aqui neste texto, amados, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor está, irmãos, amaldiçoando determinadas pessoas e abençoando outras determinadas pessoas. E o que nós vemos aqui, amados irmãos, em relação a esta maldição ou a esta bênção, é um motivo só: é a confiança em Deus. Bendito seja o Senhor. Ele está dizendo: maldito é aquele que não confia, e bendito é aquele que confia no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar a Deus aqui nesta noite? Esse texto é muito rico, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Fala muito com a gente. Quando nós começamos a exaurir este texto,
a meditar nesta palavra. Louvado seja o Senhor. Tem muito a dizer, tem muito a falar, tem muito a edificar a nossa alma e o nosso espírito. É a palavra de Deus e ela tem um poder extraordinário de edificar a nossa vida espiritual. Louvado seja o Senhor, de alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Bendito seja o Senhor. Ele começa lançando maldição e ele diz: maldito o homem que confia no homem. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas pessoas interpretam este texto de uma forma errônea. Louvado seja o nome do Senhor. E dizem assim: olha, está vendo? Maldito o homem que confia no homem. Você não pode confiar em ninguém. Não confie em ninguém, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Bendito seja o Senhor. Não é assim, irmãos, e não é desta forma que interpretamos este texto. Imagina, irmãos, se nós não pudéssemos confiar em ninguém. Louvado seja o Senhor. Como seria a nossa vida se nós não pudéssemos confiar em ninguém? Como seria a vida de um casal se o marido não confiasse na esposa e a esposa não confiasse no marido? Louvado seja o nome do Senhor. Como seria a relação pastor e ovelha se a ovelha não confiasse no pastor e o pastor não confiasse na ovelha? Não é disso que se trata o texto. Louvado seja o nome do Senhor. Para entendermos o que o Senhor quer dizer, porque é Deus quem está falando isso aqui pela boca de Jeremias, para entendermos isto aqui, amados irmãos, nós precisamos analisar o contexto em que esta palavra foi dita, foi falada, foi pregada. Louvado seja o Senhor. E o contexto histórico é este: Judá, irmãos, está percebendo a iminente invasão do império babilônico, dos caldeus, à sua cidade. Há rumores, louvado seja o nome do Senhor, de que Nabucodonosor vai marchar contra Jerusalém. Aleluia. Nós já estamos falando de um período de expansão do império babilônico. Nabucodonosor estava conquistando terras, nações. E Judá, irmãos, começa a ficar temeroso, porque percebe, sente que mais dia, menos dias, Nabucodonosor vai marchar contra Jerusalém, vai tentar conquistar Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E isto faz com que o povo de Judá volte o seu olhar para o Egito. Busca forças no Egito, busca livramento no Egito. Louvado seja o Senhor. Você vê isso no capítulo 30 e no capítulo 31 do livro do profeta Isaías, quando, aleluia, Deus usa Isaías, diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. O que Deus está dizendo aqui? Louvado seja o Senhor. Ai da nação rebelde, que tomaram conselho, mas não de mim, não vieram pedir conselho a mim, se consertaram entre si e resolveram se cobrir com uma cobertura que não é a minha, que não é do meu espírito. Bendito seja o nome do Senhor. E com isso estão acrescentando pecado a pecado. E aí no versículo 2 nós vamos entender o que Deus está querendo dizer: que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Louvado seja o Senhor. E aí no capítulo 31 do mesmo livro de Isaías, o Senhor volta a dizer: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos,
e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no versículo 3 do mesmo capítulo, o Senhor diz: porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito, e quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então a nação de Judá, irmãos, ao invés de buscar livramento em Deus, ao invés de se cobrirem debaixo das asas do onipotente, do Altíssimo Deus, aleluia, enviaram mensageiros ao Egito pedindo ajuda, pedindo que os egípcios os livrassem. Louvado seja o nome do Senhor. Que estranho, irmãos, que contradição. Nós pensamos que esta nação, ela foi tirada do Egito e agora ela está querendo voltar para o Egito para buscar socorro, para buscar livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Que estranho para nós que fomos tirados do mundo, aleluia, voltamos ao mundo para buscar auxílio, para buscar ajuda. Louvado seja o Senhor, tendo um Deus tão poderoso como o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, aleluia. Devemos estar e devemos permanecer debaixo da cobertura do Senhor, o nosso Deus. Ele é forte, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é suficientemente poderoso para nos guardar e para nos proteger. Você pode glorificar a Deus aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. É disso que trata esse versículo. Deus está dizendo: maldito o homem que confia no Senhor, o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Louvado seja Deus. Aquele que confia no homem como seu livramento, como sua ajuda, ele vai, irmãos, dizer que não está confiando no Senhor, que não tem confiança em Deus, que não tem fé em Deus, por isso está buscando socorro em outra área, em outro lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está indiretamente dizendo que não confia no Senhor, por isso ele está se apartando ou apartando o seu coração do Senhor. Louvado seja o Senhor. E se nós entendermos e pensamos, amados, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, nós vamos entender esta palavra. Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, na realidade, maldito é aquele que não confia no Senhor, que não tem fé no Senhor e que vai buscar, irmãos, livramento, vai buscar socorro em outra parte. Aleluia. E com isso está se apartando do Senhor, está apartando o seu coração do Senhor. Aleluia. É um homem amaldiçoado, é um homem, aleluia, cuja maldição estará sobre a sua vida. Bendito seja o Senhor. Ou seja, não terá o favor de Deus, não terá a bênção de Deus da sua vida. Isto para nós, irmãos, é importante conhecermos e sabemos, para que em nenhum momento da nossa vida nós venhamos a realizar desta forma. Nós temos um Deus poderoso, suficientemente poderoso, e quando precisamos de algo, vamos recorrer ao Senhor, vamos confiar no Senhor, porque Ele é poderoso para nos dar aquilo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo seguinte, aí ele vai fazer a comparação. É Deus quem está falando isso. Ele está dizendo assim: olha, esse homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, eu vou compará-lo como a tamargueira no deserto.
Louvado seja o nome do Senhor. Esta tamargueira, amados, louvado seja o Senhor, ela também é conhecida como o zimbro. O zimbro que Elias se assentou e pediu a morte. Ela é chamada, irmãos, ela é conhecida como um arbusto solitário. Tem algumas interpretações bíblicas que não usa a palavra tamargueira, usa a palavra arbusto solitário, porque é uma característica desta árvore, desta planta. Ela consegue sobreviver e existir onde nenhuma outra planta consegue. Louvado seja o nome do Senhor. É a característica marcante desta planta, desta árvore. Ela consegue viver no deserto, mas ninguém, amados, nenhuma outra planta, aleluia, consegue, mas ela consegue. Por isso ela é chamada de arbusto solitário. Louvado seja Deus. Fica sozinha ali no deserto, sem mais nenhuma planta do lado. Bendito seja o nome do Senhor. E aí nós paramos para pensar, por que Deus compara uma pessoa que não confia no Senhor a esse arbusto solitário? E de que forma, de que maneira? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Alguém abandonado no deserto. Não tem ninguém. Aleluia, louvado seja o Senhor por perto. Está sozinho no meio da dificuldade, está longe de Deus, está afastado de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, vive a vida em contínuo deserto, porém sozinho. Representa, amados, uma pessoa desamparada, sem o amparo de Deus, por não confiar em Deus, por não crer, aleluia, que Deus é capaz. É como esse arbusto solitário, está sozinho no deserto, desamparado, sem o amparo de Deus. Queridos, já é difícil estar no deserto, agora é bem pior estar no deserto sozinho, está no deserto desamparado, está no deserto sem a proteção de Deus. Imagina o povo de Israel passando 40 anos no deserto sem a proteção de Deus. Não tinha maná, não haveria água, aleluia, retirada da rocha, não tinha as codornizes que caíram no arraial e eles comeram carne, não tinha presença, não tinha nada. Bendito seja o Senhor. Não tem como conviver no deserto sem a ajuda de Deus, não tem como subsistir, aleluia, no deserto sem o amparo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É disso que a palavra está dizendo, é desta forma que a palavra está ensinando. Bendito seja o Senhor, aleluia. O deserto vem para mim e vem para você. Quantas vezes somos levados ao deserto, mas estamos de pé, porque lá no deserto não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco para prover as nossas necessidades. Quando houver a fome, Ele manda o maná do céu. Quando houver a sede, Ele vai tirar água da rocha. Bendito seja o nome do Senhor, porque aquele que confia no Senhor tem o amparo de Deus. Ele pode até ir para o deserto, mas não vai sozinho, o Senhor vai estar com ele. E se você crê nisso nesta noite, glorifique e louve o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Continuando, meditando no texto, ele diz: é como uma tamargueira no deserto, ficará isolado, solitário, abandonado, porque não confia em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esta pessoa não sentirá
quando vem o bem. Glorificado seja o Senhor. Ou seja, não terá livramento, não verá livramento, não verá quando chegar o bem. Aleluia. Não tem livramento no deserto sem o Senhor. O povo de Israel foi buscar, irmãos, auxílio no Egito. Qual foi o resultado disso? Tanto o Egito quanto o Judá acabaram indo para o cativeiro, tanto o ajudador como o auxiliado, porque refúgio é só no Senhor. Quem não confia em Deus não vê as bênçãos de Deus. Quem não confia em Deus não vê livramento de Deus, não tem livramento de Deus. É preciso nós confiarmos, acreditarmos no Senhor, para que possamos receber as bênçãos de Deus na nossa vida. O texto está dizendo: olha, será esse arbusto solitário, nunca verá, aleluia, quando chegar o bem, quando vier o bem, não verá livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Continua o texto dizendo: ele vai morar nos lugares secos, áridos, ou seja, vai sofrer os danos de não confiar em Deus. Aleluia. A vida vai ser marcada por dor, por sofrimento. Só vê, irmãos, sequidão ao seu redor. Não tem chuva. Louvado seja o Senhor. A visão que esta pessoa terá, aleluia, uma visão de secura, de sequidão, de aridez. Aleluia. Nunca verá os céus abertos e a chuva sendo derramada sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é triste, amados, aleluia, quando nós não conseguimos confiar no Senhor, não temos fé para crer, irmãos, que Ele é poderoso, que Ele é o guarda de Israel. Bendito seja o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer, aleluia, ou seja, ter fé, precisam crer que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que não confia no Senhor não vê o bem, não vê as bênçãos do Senhor. O céu estará sempre cerrado, e se não chover, irmãos, na nossa vida, a nossa vida será marcada por sequidão, aleluia, por aridez. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso confiar no Senhor para que Ele derrame as suas bênçãos sobre nossas vidas, para que chova sobre nossas vidas, aleluia, uma chuva de bênção do Senhor, chuva de graça, chuva de poder, chuva de unção, chuva de provisão de Deus na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que não crê não recebe, aquele que não crê não vê o bem, aquele que não crê, a vida será marcada por sequidão, por sequidez, uma vida espiritual seca, irmãos. Aleluia. Sem a unção de Deus, sem a presença de Deus. Olha só, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Que tristeza é a vida de alguém que não confia no Senhor, que faz da carne o seu braço, que confia em si mesmo, aleluia, na sua inteligência, no seu intelecto, ou confia, meus irmãos, em instituições. Bendito seja o Senhor, e deixa de confiar no Senhor. Uma vida seca, desértica, árida, só sequidão. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Amados e queridos irmãos, tenhamos cuidado com a nossa vida. Vamos confiar no Senhor. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, Deus tem poder para te dar. Bendito seja o nome do Senhor. Seja na área espiritual, seja na área material, tudo vem do Senhor. O salmista diz: olha, o meu socorro, ele vem do
Senhor. Aquilo que eu preciso vem do Senhor. Aleluia, as minhas necessidades, quem supre é o Senhor. Aleluia, a minha proteção está no Senhor. Tudo vem do Senhor. Que nesta noite você que está ouvindo esta ministração, esta palavra, que você possa depositar toda a tua confiança em Deus. Confia no Senhor. Precisa de livramento, é o Senhor quem vai te dar livramento. Precisa de algo, é Deus quem vai suprir, é Deus quem vai dar. Confia no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto continua, aleluia. Vai morar nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esta árvore, irmãos, ficava sozinha, sem mais nenhuma do lado. É conhecida como um arbusto solitário, numa terra que nada produz, uma terra que não vai dar fruto. Nada do que esta pessoa fizer vai dar resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Vai depositar a fé em pessoas, em instituições. Aleluia, não vai prosperar. Nada do que intentar fazer, projetar fazer, planejar fazer, dará resultado, porque deixou de confiar no Senhor. Deixou de confiar em Deus. A nossa esperança é o Senhor. Será que você pode nesta noite, aleluia, louvado seja Deus, em concordância com esta palavra, porque você e eu, nós temos tido, irmãos, experiências com o Senhor ao longo desta vida, aleluia, cristã, esta vida espiritual, a fé que nós abraçamos. Quantas experiências nós já tivemos com o Deus que nós amamos, com o Deus que nós servimos, e nós podemos sim, irmãos, com toda certeza do nosso coração dizer: a minha esperança está no Senhor, a minha fé está depositada no Senhor. Eu não sou um arbusto solitário, eu não sou uma tamargueira do deserto. Bendito seja o nome do Senhor, porque a minha fé está firmada no Senhor, naquele que tudo pode fazer por mim. E se esse é o teu caso, glorifique, exalte e adore ao Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, o versículo seguinte, falamos de maldição, de um homem amaldiçoado, de uma pessoa maldita. Agora vamos falar de uma pessoa, mas irmãos, abençoada, um bendito do Senhor. Quem é, irmãos, um bendito do Senhor nesta vida? É aquele varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí muda completamente a história. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus está dizendo para Israel era uma coisa só: tire a fé, tire a vossa confiança do Egito, com seus carros, com seus milhares de soldados, com suas armas. Tire a tua fé, tire a tua confiança do Egito, porque de nada lhes valerá. Eles não têm poder para vos socorrer, eles não terão poder para vos livrar. Ao invés de confiar no Egito, aleluia, confia em mim. Bendito seja o nome do Senhor. Confia em mim, deposite a tua fé em mim. Irmãos, Israel é uma nação, aleluia, que, amados, viu Deus trabalhar de uma forma extraordinária na história deste povo, na história de Israel. Não tem povo na terra, irmãos, não existe uma nação sequer na terra que tenha uma história tão linda, tão maravilhosa como a história dos hebreus, a história do povo de Deus, a história de Israel. É singular a história de Israel.
Israel. Não existe no mundo, irmãos, nenhum povo que tenha uma história semelhante à história de Israel. Um povo escolhido pelo Senhor para ser nação de Deus, povo eleito, nação eleita. Bendito seja o nome do Senhor. Deus dizia, aleluia, são meu povo, tenho o prazer de estar no meio de vocês, aleluia, de ser o Deus invencível, poderoso para vocês. Não existe nação no mundo que tenha visto Deus agir e operar como Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Só, irmãos, para nós olharmos um pouquinho isso e vemos e constatarmos isso, aleluia, louvado seja Deus, é só pegar o êxodo do Egito. Que nação tem uma história semelhante a esta? De Deus, irmãos, ir pessoalmente, aleluia, porque Deus desceu, Ele disse: eu vou descer para livrá-los. Agindo de uma forma tão tremenda na terra do Egito, destruindo o Egito, arrancando aquele povo com mão forte, com mão poderosa, sustentando durante 40 anos no deserto aquela nação, mais de 2 milhões de pessoas, caminhando 40 anos no deserto, para aqui e para lá, sendo sustentado, sendo provido pela mão poderosa do Senhor. E agora eles querem deixar de confiar em Deus para confiar no Egito, e Deus está dizendo: ei, deixa de confiar no braço da carne, deixa de confiar nas armas do Egito, volta a confiar em mim, porque bendito é o varão que confia no Senhor. Feliz é o varão que confia no Senhor. Abençoado é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aquele que tem os seus olhos voltados para o Senhor, aquele que sabe que em qualquer circunstância da sua vida o Senhor vai estar presente, o Senhor vem em socorro, em livramento. Bendito é esse varão, abençoado é esse varão. Bendito seja o Senhor que coloca a fé, a confiança no Deus poderoso. Levanta a tua mão nesta noite e glorifique, exalte a esse Deus, porque Ele está aqui conosco, Ele está aí com você. Bendito é você que confia no Senhor. Bendito é você que entregou sua vida nas mãos do Senhor, aos cuidados do Senhor. Bendito é o varão que confia no Senhor. Louvado seja Deus. Agora veja, irmãos, que coisa interessante. Aquele que não confia, Deus vai comparar, e comparou como este arbusto solitário plantado no deserto. Agora olha que diferença. Aquele que confia, Deus disse, não será um arbusto solitário plantado no deserto, vai ser uma árvore plantada junto às águas. Olha que diferença. Louvado seja o Senhor. Aquele que não confia é uma tamargueira plantada no deserto, sozinha, desamparada, sem auxílio. Aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Bendito seja o nome do Senhor. Uma árvore, irmãos, que vai ter toda a condição de viver uma vida, aleluia, prolongada. Bendito seja o Senhor, porque de tudo que ela precisa, ela tem à disposição. Se a tamargueira, aleluia, tem o deserto como visão, a árvore plantada junto às águas, junto ao ribeiro, bendito seja o Senhor, tem uma vista espetacular, porque do seu lado tem vida. A vida procede de Deus, ela vem do Senhor. E esta árvore plantada junto a estas águas sou eu, é você, querido. Bendito seja o nome do Senhor, plantada, aleluia, junto ao manancial de águas cristalinas. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso temos totais condições de sermos uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, porque estamos plantados junto às águas. Bendito seja o nome do Senhor. E veja que coisa interessante, esta árvore plantada junto às águas, ela estende as suas raízes
Louvado seja o nome do Senhor, para o ribeiro. Ou seja, ela procura as águas, ela estende as suas raízes na direção do ribeiro. Bendito seja Deus. Isto fala, irmãos, do anseio, do desejo do crente, aleluia, em buscar ao Senhor, em se lançar aos pés do Senhor, esse desejo ardente de sentir, de viver, aleluia, de experimentar esta comunhão gloriosa. Há um desejo em nosso coração de conhecermos a Deus cada vez mais, de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Esta árvore plantada junto às águas, ela vai estendendo as suas raízes. À procura de quê? À procura das águas. E as águas na Bíblia tem um símbolo do Espírito Santo do Senhor. Bendito seja o Senhor. A Bíblia diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. É o Espírito Santo, aleluia, que banha. É o Espírito Santo, esta água que flui e que traz vida. Ezequiel capítulo 47 teve uma visão, Ezequiel, de águas saindo, aleluia, do altar do Senhor, da banda direita do altar. E estas águas, à medida que iam caminhando na direção do Mar Morto, a Bíblia diz que ia vivificando tudo aquilo que ela pegava no caminho, porque esta água tem vida, ela traz vida. É o Espírito Santo que comunica esta vida ao teu coração, aleluia. Nós temos vida em Jesus, porque o Espírito Santo nos dá esta vida, vida espiritual, contato com Deus, comunhão com o Senhor. E é preciso que esta árvore estenda as suas raízes na direção desse ribeiro. É o desejo, irmãos, do crente, expresso lá no Salmo 42, quando o salmista diz: como o servo brama, clama, grita, berra pelas correntes das águas, da mesma forma, do mesmo jeito, berra minha alma, clama minha alma, grita minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É o estender as raízes na direção destas águas. É o desejo ardente em nosso coração, irmãos, oh aleluia, de melhorarmos a nossa comunhão com o Senhor, de nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Deixamos aquele conhecimento inicial e passamos a viver com Ele, a conviver com Ele. E quanto mais convivemos com Ele, mais o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque a proximidade que temos com o Senhor nos revela, irmãos, quem é o Deus que nós servimos. E quanto mais a gente conhece Deus, a gente se inteira de Deus. Louvado seja o Senhor. Quanto mais conhecemos, mais Ele vai se revelando, mais Ele vai se mostrando. E à medida que Ele vai se revelando, à medida que Ele vai se mostrando, mais o amamos, mais o desejamos. Bendito seja o nome do Senhor, ao ponto de desprezarmos até a nossa própria vida para estar perto dEle, para ter comunhão com Ele, para vivenciá-lo em cada dia, em cada momento da nossa vida. Ei, aleluia, você é esta árvore
árvore plantada junto às águas, e as suas raízes se estendem na direção, aleluia, de Deus, na direção destas águas. Bendito seja o Senhor. Isso demonstra a sede, o desejo de estar cada dia mais perto do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quem está assim, irmãos, plantado junto às águas, pode vir o calor que quisermos. Louvado seja o nome do Senhor. Na sequência do versículo diz: não receia quando vem o calor, quando esquenta o dia e o sol começa a abrasar. A árvore não está nem aí, porque ela está plantada junto às águas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Assim é um crente que tem comunhão com Deus. Vem o calor das provações, mas não o abalam, não o tira da presença de Deus, não o afastam da igreja, dos pés do Senhor. O calor abrasa, a fornalha esquenta, aleluia, mas a árvore plantada junto a ribeiros de água está recebendo o refrigério necessário, aleluia. É o que o salmista diz lá no Salmo 23: refrigera a minha alma. O calor está esquentando, o calor está abrasador, mas eu tenho águas onde eu posso me refrescar, onde eu posso, aleluia, me refrigerar. Bendito seja o nome do Senhor. É quando você está no meio de uma prova, querido, no meio de uma luta terrível, mas está recebendo o consolo do Espírito Santo, está recebendo a palavra de Deus dizendo: ei, meu servo, não temas não, aguenta aí, porque eu estou contigo nesta fornalha. O calor não vai te matar não, aleluia, porque eu refrigero a tua alma, eu consolo a tua alma com a minha palavra, com o meu Espírito que habita em você. Bendito seja o nome do Senhor, aleluias. Às vezes, irmãos, vemos alguns irmãos passando por lutas tão sérias, tão grandes, irmãos, aleluia, que vem aquele temor: será que esse irmão vai suportar isso? Será que ele vai conseguir passar por esta provação? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí vemos, irmãos, o agir de Deus na vida do irmão, fortalecendo, enchendo de coragem. Louvado seja o nome do Senhor. E vemos, amados irmãos, aquele irmão sair daquela fornalha, daquele fogo ardente, cantando o hino da vitória, glorificando a Deus e testificando na igreja do Senhor. Louvado e engrandecido seja Deus. Por que isso, irmãos? Porque tem um trabalhar de Deus na nossa vida, há um agir de Deus na nossa vida. Bendito seja o Senhor. Nós não podemos evitar o calor vem, aleluia, mas a árvore plantada junto a esses ribeiros de água tem, irmãos, o refrigério do céu. Suporta, não vai embora, não desiste da caminhada, não nega Jesus, aleluia, mas permanece, aleluia, chorando muitas vezes, bendito seja o Senhor, mas glorificando, exaltando ao Senhor, como Jó, que no meio da sua provação, ardente provação, irmão, o calor estava muito grande na vida de Jó, aleluia, mas no meio daquele calor, no meio daquela fornalha, no meio daquela provação, Jó levantava os seus olhos para o céu e dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É o consolo, é o conforto, é o refrigério na presença de Deus que faz o crente falar, aleluia, se expressar desta forma: eu estou sofrendo, mas o Senhor está comigo, eu estou na fornalha, mas Ele está comigo e vai me dar vitória. Se você crê nisso nesta noite, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor.
não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. É uma árvore sadia. Bendito seja o nome do Senhor. Um agrônomo conhece, irmãos, a gente não conhece, mas um agrônomo conhece quando uma árvore é sadia ou não. Louvado seja o Senhor. Lá em frente da casa da minha irmã tem um chapéu de sol enorme, e que ela quer se livrar daquela árvore. Estourou a calçada toda, e aí foi na prefeitura pedir autorização para cortar. E aí veio uma agrônoma da prefeitura e olhou para a árvore e disse: não, de jeito nenhum, essa árvore está muito sadia, ela não pode ser cortada. Louvado seja o nome do Senhor. As folhinhas verde, irmãos. Uma árvore sadia. Assim é um crente, irmãos, na presença do Senhor. As folhas não amarelam, aleluia, permanecem verdes. Ainda que o calor seja sufocante, ainda que o calor seja abrasador, mas ela está plantada junto às águas, as folhas permanecem verdes. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia: e no ano da sequidão, da secura, não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Louvado seja o Senhor. Já viu um crente, irmãos, dar fruto no meio da prova, no meio no ano da sequidão, da secura, quando os céus parecem de bronze? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas mesmo assim esse crente não se afadiga, aleluia, permanece renovado, não se afadiga e nem deixa de dar fruto, continua frutificando. Louvado seja o Senhor. Continua dando frutos na obra de Deus, na casa de Deus. Continua com o seu trabalho normal na igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas, amados irmãos, que sentem uma dificuldade muito grande no trabalho de Deus, porque são pessoas que carregam os seus problemas para dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, amados irmãos, quando vem para fazer a obra de Deus, faz daquele jeito, daquela maneira. Nós precisamos, irmãos, ser esta árvore plantada junto a ribeiros de água, sendo refrigerado pelo Senhor, para que no ano da sequidão a gente continue dando frutos. Louvado seja o Senhor. Sei que já aconteceu com vocês, aconteceu muitas vezes comigo, irmãos. Aleluia, de nós chegamos aqui, o nosso coração por dentro, irmãos, abatido, sofrido, aflito. A vida não é fácil, a vida não é um mar de rosas, a vida é uma constante preocupação. Louvado seja o nome do Senhor. E queridos, se nós formos escolher apenas os dias bons para dar fruto, estamos perdidos, irmãos. O crente verdadeiro dá fruto na prova. O crente verdadeiro, as suas folhas não ficam amarelas. E no ano da sequidão, da provação, ele está lá, firme e forte na presença do Senhor. Aleluia. Ele continua adorando do jeito que adorava antes. Ele continua servindo do jeito que servia antes. Bendito seja o Senhor. Mas por quê? Porque há um Deus que o fortalece, há um Deus que o renova. Bendito seja o Senhor. Eu dizia antes, aleluia, quantas vezes passamos um dia tribuloso, irmão, cheio de dificuldades, cheio de problemas, aí a gente vem para a igreja. Bendito seja o Senhor. Se a gente ficar pensando no problema aqui dentro, a gente não faz nada, não adora direito, não louva direito, não ora direito. Bendito seja o nome do Senhor. Mas há um Deus que nos faz, irmãos, ter força suficiente para quando chegarmos aqui, deixamos os nossos problemas lá do lado de fora, entregamos na mão do Senhor, porque confiamos em Deus, aleluia, e dizemos: agora é hora de eu adorar a Deus, não é hora de eu ficar pensando em problemas, é hora de eu adorar a Deus, então eu vou adorar. E aí o crente rasga o seu coração,
coração na presença do Senhor. Abre a sua boca em louvor, em adoração ao nome do Senhor, e daqui a pouco já está sentindo a presença de Deus, o consolo, lágrimas descem dos olhos, o Espírito manifesta na vida dele, ele começa a glorificar, a adorar, fala línguas estranhas, esqueceu do problema, entregou o problema na mão do Senhor. E a Bíblia diz: ei, entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele e ele tudo fará. Bendito seja o nome do Senhor. Até no ano da sequidão continua dando fruto, porque é uma árvore plantada junto às águas. Assim é o varão que confia no Senhor. Agora a escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. O que nós vamos ser? Louvado seja Deus. O que nós queremos ser? Uma tamargueira no deserto ou uma árvore plantada junto às águas? Louvado seja o Senhor. Qual será a nossa escolha? Aleluia. Será que nós vamos querer ser essa tamargueira isolada, solitária, desamparada, sem ajuda de Deus? Bendito seja o Senhor. Tudo isso por não confiarmos em Deus, por não conseguirmos confiar em Deus. Ou vamos confiar em Deus de uma vez por todas e vamos ser esta planta, aleluia, que é plantada junto às águas. A escolha é nossa, irmãos. Aleluia. E o que vai fazer a diferença entre um e o outro é o confiar. Se confia, será planta junto às águas. Se não confia, vai ser a tamargueira. Qual é a tua escolha nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço ao Senhor forças, aleluia, para sermos esta planta plantada junto às águas. Eu quero confiar cada vez mais no Deus que eu amo, no Deus que eu sirvo, aleluia. Ter fé de que Ele está no controle da minha vida, de que Ele caminha do meu lado 24 horas por dia, de que a provisão que eu preciso vem dEle, de que a proteção necessária para a minha vida vem dEle, aleluia. Eu quero abrir nesta noite os meus lábios e dizer como disse o salmista: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero confiar ainda mais nele, aleluia, louvado seja o Senhor, e peço a Ele que me ajude a andar desta forma, confiando no Senhor, confiando no Senhor, confiando no Senhor, que Ele vai me levar ao porto seguro, que Ele vai me sustentar até o último momento da minha vida aqui na face da terra, até o momento em que eu fechar os meus olhos para aqui e abrir para a eternidade. Eu vou confiar nele, aleluia. Confiarei no Senhor, confiarei no Deus da minha salvação, no Deus que me amou ao ponto de dar a sua vida por mim na cruz do Calvário. E se Ele fez isso, irmãos, oh, como não fará as demais coisas? Se o mais importante, se o mais difícil Ele já fez, que foi morrer por mim na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, querido. Seja essa planta plantada junto às águas, nunca seja uma tamargueira, mas seja para a glória de Deus esta planta que é plantada junto às águas. Que Deus nos abençoe, irmãos, que esta palavra possa ter edificado a tua vida. Louvado seja o Senhor. E esse é o momento, irmãos, e é um momento aprazível. Este é o momento em que os crentes têm uma oportunidade rara de demonstrar confiança em Deus, de demonstrar que confia no Senhor. Quando todos ao redor estão em desespero,
estão em pânico, nós levantamos os nossos olhos para os céus. Louvado seja o nome do Senhor. E dizemos que a nossa esperança está no Senhor. A nossa fé está firmada no Senhor. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça nesses dias difíceis, neste calor abrasador que estamos passando. Bendito seja o Senhor, que você, como servo de Deus, receba constantemente o refrigério de Deus na tua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.